Alô, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Bom dia para vocês. O Prof. está aqui gravando mais uma aulinha de história para compor as nossas aulas desse trimestre e aos poucos nós vamos desenvolvendo os conteúdos baseados na base nacional, comum curricular, e aos poucos nós vamos nos adaptando, aos poucos nós vamos conseguindo trazer a nossa, ao nosso foco aquilo que nos é importante, de certa maneira, sabermos. Nós falamos nos nossos primeiros encontros muito sobre a introdução aos estudos históricos, o papel do historiador, né, o que é história, né, quais são as formas de nós imaginarmos o que é história, tá? No decorrer deste ano letivo, mesmo que à distância, mesmo que através de trabalho feito pela internet, nós, logicamente, vamos particularizando alguns conteúdos, algumas etapas que consideramos que são mais importantes. Nós vamos trabalhar no sexto ano, primeiramente a pré-história, né, aquele período que antecede o aparecimento, o surgimento da escrita, né, das formas escritas que dão origem ao que a gente chama de história propriamente dita, né, esse período pré já quer dizer, né, que vem antes. Então, nós entendemos um pouco, após entendermos um pouco sobre estas questões relacionadas ao papel do historiador, o que são fontes históricas, tudo isso nós vamos rever, de certa maneira, aos poucos aqui, né? Isso faz parte do decorrer desse nosso trabalho. Tá? Bom, vamos iniciar, então, falando sobre pré-história, e eu selecionei essa lâmina aqui, pessoal, para mostrar para vocês algumas coisas que são importantes para nós conseguirmos compreender melhor esse enorme período que foi a pré-história, enorme período, um período muito maior do que o período histórico, né? O período propriamente histórico, com as suas etapas, enfim. A pré-história, ela também tem suas subdivisões, nós vamos ver isso no decorrer de uma próxima lâmina, um próximo slide, uma próxima videoaula, mas, a princípio, nós vamos procurar compreender essas questões que aqui estão. Bom, primeiramente, eu coloquei algumas imagens nessa primeira lâmina para mostrar para vocês. Essa primeira imagem que vocês observam, né, onde nós temos aqui, provavelmente já uma espécie de uma família, né, um grupo, né, provavelmente, né, ainda do período paleolítico, né, com uma caça, já os homens, os hominídeos daquela época já são homo sapiens, né, já são homens iguais a nós, né, assim nos parece, né, primitivos, mas iguais a nós, da mesma espécie, nossa mesma espécie, já com conhecimento do domínio, né, não só conhecimento, como do domínio do fogo, né, a gente pode observar, nós observamos ali também, naquela imagem mais ao fundo ali, um trabalho, né, manual de fabricação de algum utensílio, e esses utensílios de pedra ou de ossos, né, principalmente pedras e ossos, né, por isso que a gente vai chamar os períodos de paleolítico, neolítico, né, lítico é pedra, enfim, estão sendo fabricados ali. Mais abaixo, nessa primeira imagem que vocês podem ver aqui, né, nós vemos alguns resíduos, alguns resquícios de, né, pedacinhos de pedras lascadas, pedras que foram utilizadas ou para raspar, ou para cortar, ou para bater, né, mas para produzir, através né, desse material lítico, dessa pedra, algum utensílio, alguma tecnologia, né, que pudesse ser útil aos homens da pré-história, desde os primeiros que conseguiram desenvolver
essas técnicas, né, de manipulação da pedra. Ali ao lado, né, nós vamos um senhor, provavelmente é um arqueólogo, né? O arqueólogo é aquele responsável por desvendar, né, por buscar, por retirar do solo, né, por escavar esses fósseis, esses resíduos, né, essas fontes, na verdade, né, essas fontes históricas que contam um pouco sobre o que seria, né, ou como teria sido a vida durante esse período, esse longínquo e longo período pré-histórico, né, e com todas as suas características. Ao lado nós temos uma imagem que também é bastante interessante, porque mexe com a questão da paleontologia, né, do paleo, osso, né, craniologia, quer dizer, um crânio, né, de um Homo sapiens, possivelmente aqui, quer dizer, com certeza, à nossa direita, né, e um crânio de uma outra espécie, né, de hominídeo, né, de um ser parente do homem moderno, mas que não com as características do homem moderno, né? Então nós vamos trabalhar nesse slide aqui, vamos visualizar algumas coisas, né? Primeiramente sabemos que foi um longo período onde se originaram as espécies humanas. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Nós vamos, obviamente, a partir daí, falar um pouco sobre o evolucionismo, contrapondo também com a questão criacionista, que já foi alvo da nossa última aula. Vamos falar um pouco também sobre as fontes históricas, né? Até já falamos aqui sobre a questão, né, dos resíduos e do papel da arqueologia, da paleontologia. Vamos falar um pouco sobre quem eram esses hominídeos, né? Essas espécies lá, o Homo habilis, o Homo erectus, enfim, o homem de Neandertal e outros, né? Talvez até alguns mais antigos, que vieram, né, que surgiram e que viveram antes do homem moderno, do Homo sapiens. O Homo sapiens é o homem que sabe, né, que pensa, né, Homo sapiens sapiens, sabe que sabe, né, quer dizer, usa o raciocínio, né, possui uma capacidade intelectual maior, e isso fez dele, na verdade, ou fez com que ele suplantasse todos os outros, né? Vamos falar um pouco também sobre a chegada dos homens à América, possivelmente no próximo slide virá, né? E vocês já vão receber a aula sobre essa questão. Passamos adiante, pessoal, e nós vamos então ver algumas questões que são importantes também. A pré-história corresponde a um amplo período que vai do surgimento dos hominídeos até a invenção da escrita. É mais ou menos o que eu falei para vocês, e nós conseguimos observar muito bem através desta linha de tempo, né, que vocês podem visualizar aqui, ó, começando em verde, azul, vermelho, amarelo, né, depois um outro verde aqui. Cada período da pré-história está associado a uma dessas etapas que vocês visualizam aqui. Por exemplo, o período do Paleolítico, o período do Neolítico. Tá? Então, são as duas etapas principais da pré-história. E depois a Idade dos Metais. Esses três períodos formam a pré-história. Assim como na história nós vamos ter a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, né? É uma forma que os estudiosos, que os historiadores, né, que os professores se utilizam para organizarem de uma maneira mais coerente e facilitarem a exposição, a explicação e a compreensão dos acontecimentos, né, das transformações que ocorreram no decorrer do tempo, né, nas sociedades humanas. Bom, nós estamos falando, a princípio, então, de um período anterior à história, da pré-história, né, que se divide nessas duas grandes etapas, né, o Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, a Idade da Pedra Polida. Depois nós vamos ter a Idade dos Metais. Mas o Paleolítico é muito mais longo, né? É um período muito mais longo, que remete a milhões de anos, milhões de anos. Né? Então, nós temos, não sei, entre 5, 6, 7 milhões de anos, né? Antes do presente momento, o surgimento do Paleolítico. Né? E em cada etapa dessas, nós podemos fazer algumas colocações
como, por exemplo, o surgimento dos primeiros hominídeos que nós temos conhecimento, que são os chamados australopitecos, né, esse nomezinho diferente, né, que quer dizer homem do sul, né, da África, né, por isso austral, né, austral significa sul, né, pitecos, né, homem da caverna, homem das cavernas do sul da África, né, onde os primeiros fósseis, né, os primeiros resíduos desses homens foram encontrados há mais de 5 milhões de anos. Na verdade, existe um elo, que é um elo perdido, né, entre os hominídeos e os homens. Nós não sabemos exatamente, a cada ano, a cada mês, a cada nova publicação, surgem algumas novas explicações, né? Por exemplo, esses 2 livros que o prof mostra para vocês aqui, ó, são considerados 2 clássicos sobre a pré-história, né? É O Povo do Lago, de Richard Leakey, e este outro aqui, que é O Nascimento do Homem, de Robert Clark. Esses 2 livros, eles são livros, obviamente, livros de nível universitário, né, mas que contam em detalhes o surgimento, né, do homem, os períodos da pré-história, né, e são extremamente importantes para aqueles que, no futuro, desejarem buscar um conhecimento sobre o período. Né? Esse também é muito interessante, a arqueologia, fala exatamente sobre as técnicas arqueológicas, né, as formas, né, de prospecção e de como são feitas essas pesquisas com o intuito de buscar resíduos e auxiliar a história, né, no desvendar de como viviam essas populações de muitos e muitos anos, né, até mesmo milhares de anos. Mas uma coisa interessante da gente comentar é que o homem surge na África, né? Os primeiros hominídeos, os primeiros fósseis encontrados, né, foram encontrados na África, no sul da África, são os australopitecos. No decorrer de toda essa linha de tempo, então, que o prof colocou aqui para vocês podem ver que existem algumas transformações tecnológicas, o desenvolvimento de cultura material, né, que é bastante interessante de nós analisarmos, né? Olha aqui, depois dos australopitecos, bem depois, ó, entre 13 e 2 milhões de anos, o Homo habilis, né? O Homo habilis ele vai se caracterizar por ter habilidades, né? Habilidades manuais, conseguir manipular com maior facilidade utensílios e tal, e desenvolver uma tecnologia de uma maneira mais avançada, nós vamos ver logo na sequência, mas vocês aproveitem para visualizarem esta lâmina e visualizarem com atenção todos essas transformações, todas essas transformações, né? Como viviam, onde surgiram, tal, o tempo. Isso é muito importante para a gente compreender melhor o período pré-histórico. Né? Ali depois vocês veem em verde, que o prof colocou aqui, ó, né? A pré-história versus a história. Por quê? Né? Porque são períodos distintos, mas que nós não podemos ter uma ideia exata, simples, de quando encerramos um e iniciamos o outro. A história ela é muito relativa, né? O estudo da história é muito relativo. Então, é possível que, mesmo com o desenvolvimento da escrita, ou já na Idade dos Metais, ou ainda no Neolítico, que é o período em que se desenvolve a agricultura, em que os homens deixam de ser sedentários e passam a ser, passam a ser sedentários, deixam de ser nômades, né? Enfim, todo esse momento, né, ele não vai se dar de uma hora para outra, obviamente. Né? Então, essa passagem da pré-história para a história é algo que não é. Hoje em dia, inclusive, muitos historiadores eles divergem a respeito do termo pré-história, né? Como se, na verdade, existisse uma única história, porque esses povos muito antigos, mesmo antes da escrita, também também possuíam uma cultura material, uma cultura imaterial, que correspondia à sua existência e às suas necessidades naquela determinada época. Né? Então, na verdade, teríamos uma única, grande, enorme, gigantesca história. Mas, ainda assim, as escolas e a metodologia eurocentrista, que é a que utilizamos até hoje, né, a norte-americana também, muito nessa parte pré-história, a gente tem essa divisão para facilitar a nossa e a de vocês, a nossa compreensão e a compreensão de vocês. Depois ali tem
aquela outra questão, né, evolucionismo, criacionismo, que nós conversamos na outra aula, né, o processo de evolução, né, do processo de adaptação ao meio, através do homem, né, os seres mais bem preparados sobrevivem em detrimento daqueles que não possuem um desenvolvimento que lhe possibilitasse ter o mesmo nível de preparação, por isso, então, algumas espécies se sobrepuseram a outras, né, sobreviveram, e outras foram extintas, se extinguiram, enfim, né? E o criacionismo traz uma ideia de que o mundo e os seres foram criados, né, por um ser superior, por deuses, ou por um deus, ou por formas, né, que fazem parte do pensamento metafísico, enfim. Mas o que nós comentamos muito na pré-história é, obviamente, justamente o processo de evolução, porque nós percebemos, né? E vocês olhem essa imagem ao lado aqui, onde nós temos justamente, né, desde a figura de um australopiteco, lá, com o seu crânio alongado, né, com uma massa encefálica bem maior, né, ainda muito parecido, um primata bastante assim, primitivo, né, andava provavelmente já tentando andar, né, com os membros inferiores, mas com o auxílio dos membros superiores, ainda não totalmente ereto, né? Depois o Homo habilis, né? Já o Homo erectus, né? Esse o bipedalismo, né? A essência de ficar de pé, o que vai mudar demais a condição humana, porque vai facilitar muito, inclusive, a alimentação, a proteção, né, a autoproteção, a capacidade de movimentação e tudo mais. Né? Depois, vocês vejam que essa outra figura é um homem de Neandertal. Né? Neandertal é porque esses homens foram descobertos na região do Vale do Rio Neander, lá na Alemanha. Já era um homem que tinha migrado, que já tinha saído da África. Né? Acredita-se que o próprio Homo habilis, né, já poderia ter, enfim, a curiosidade certamente movia esses seres primitivos, né? Ou atravessar um rio, ou cruzar uma montanha, ou chegaram mais adiante. Então, isso no decorrer de milhares de anos, obviamente, né, juntamente com essa origem das espécies, né, que ainda nos é algo bastante assim nebuloso, né? Cada tempo nós descobrimos ou tentamos descobrir um elo perdido, né, de quando teria surgido o primeiro hominídeo, enfim. Né? Depois ali embaixo nós temos uma pequena colocação sobre a questão da cultura, né? Cultura material é aquilo que é produzido, né? Aquilo que é propriamente palpável, aquilo que é tecnologicamente produzido para uma melhoria da qualidade de vida daqueles povos naquele determinado momento, e a cultura imaterial, que tem a ver com o pensamento, que tem a ver com o imaginário, né? Que tem a ver com o pensamento, de certa maneira, religioso também, né? Enfim, e essa dualidade aí que a gente também trabalha muito e vê bastante. Passando adiante, então, pessoal, nós vamos vendo mais algumas figuras aqui, né? E a gente começa falando um pouco, então, sobre as fontes da pesquisa, né? As principais fontes para o estudo da pré-história, obviamente, como não tivemos resíduos de escrita, é a arqueologia, né? São as escavações. Aqui nós vemos um novo arqueólogo aqui, ó, também desencavando ali, ó, né, fazendo uma prospecção, né, tirando um fóssil, né, praticamente inteiro ali, sabe-se de quanto tempo, né? Quanto mais profunda o achado arqueológico, mais antigo provavelmente ele é, né? Então isso também tem a ver, né? A arqueologia ela é muito minuciosa, né? E outras ciências auxiliares da história que também auxiliaram, fizeram que se pudesse ter uma ideia, né, de como viviam os seres da pré-história, que é a paleontologia, né, que trabalha especificamente com os ossos, com os crânios, né, com essa montagem e tal, né, e a antropologia, que fala da cultura,
né, que é o estudo da cultura no decorrer dos tempos, né? Fósseis são todos esses resíduos, todos esses vestígios que vocês enxergam aí, né? Por exemplo, este crânio aqui bastante enigmático, né? Provavelmente de um australopiteco, né? Pela formação, pela arcada dentária, pelo formato do próprio crânio, enfim, né? E são os próprios são os vestígios, né? Os homens provavelmente antes do surgimento da capacidade de plantar, né, e de desenvolver a agricultura, as formas de agricultura, eles viviam de pesca, de caça, de coleta, né, em formações que foram se diferenciando no decorrer dos períodos, do tempo. Né? Com o passar do tempo e com a vida se transformando numa vida social mais unida, provavelmente a caça se transformou também em uma caça mais bem organizada, né? A coleta é a coleta de frutos, de raízes, né? Enfim, daquilo que a natureza possibilitava que os seres humanos encontrassem. Né? E para sobreviver, vocês podem visualizar nessa imagem claramente, né? Esta aqui, ó, né, os homens vivendo num cotidiano, alguns pescando, né, com azagaias, né, com espécies de lanças, alguns já vivendo em cavernas, né, fazendo lá as pinturas rupestres, lá, ó, que demonstravam mais ou menos aquilo que eles queriam, que eles imaginavam, o que eles gostariam que acontecesse, alguns coletando aqui, ó, trabalhando com pedra, enfim, né, todo esse desenvolvimento, né, que os homens vão tendo no decorrer do tempo, essa evolução, né, propriamente dita, né, a partir da África. Aqui nós vemos também provavelmente um grupo, né, já com algumas características, né, já de desenvolvimento, mas ainda assim muito primitivos, né, obviamente nômades, né, caminhando pela savana aqui, por uma região um tanto árida, enfim, provavelmente na África, né, onde tudo iniciou. Passando mais à frente, a gente começa a falar, então, propriamente sobre os hominídeos. Né? Quem eram esses hominídeos, que o professor fala tanto nas suas aulas presenciais, né, e que sempre surgem algumas especulações, né? Professor, o que é quem são os hominídeos, por que hominídeos, e aí depois a espécie homo, né? Porque há uma diferença propriamente dita, né, entre os hominídeos e o homo, né? Enfim. Então, os hominídeos, né? Aqui nós vamos então fazer uma pequena leitura para vocês terem com mais clareza, né? Há certas dúvidas sobre quais foram exatamente os nossos antepassados mais remotos. Eu quero dizer para vocês, os seres humanos modernos só surgiram há aproximadamente 150 mil anos, aproximadamente, isso não é certo. Os humanos são primatas e pertencem ao grupo dos grandes símios, os fôsseis macacos. Agora, não somos, o homem não veio do macaco, né? Esses são parentes, né? Dos outros tipos de símios, como o orangotango, o chimpanzé, o gorila, enfim, né? E outros tantos, né? São parentes, são de outros galhos genéticos, né? Genealógicos, mas os que nós falamos, né? Principalmente são os australopitecos, né, foram vários, né, o afarenses, o robustos, enfim, várias regiões, de várias épocas, né, de milhares de anos atrás, né, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis, né, que é o Homo de Neandertal, né, esse que eu contei para vocês, que já foi encontrado na Europa, tal, e o Homo sapiens. Ali tem uma imagem da National Geographic que traz um pouco, né, obviamente feita por computador, algo bem moderno, né, para nós termos uma ideia clara, né, de como assim poderia ser a fisionomia, né? E do lado vocês veem esse gráfico, esse infográfico que vocês visualizam aqui nessa parte, pessoal. Esse infográfico é muito interessante, vocês procurem se dedicarem a observá-lo, a tentar compreender da melhor maneira possível, né, vindo de baixo para cima, né, até chegarmos, então, partindo lá do Australopiteco, ó, que tinha 1,20 m, né, que tinha um crânio de 400 centímetros cúbicos, que habitou essa regiãozinha aqui da África, mais ou menos essa localização, que viveu durante esse tempo, que fazia parte do grupo dos hominídeos e não dos homens. Né? Está em espanhol, inclusive, esse infográfico, né, mas vocês vão compreender com certeza. E vejam que cada etapa pertenceu, né, e com suas características. Por exemplo, aqui, ó, o Homo erectus, ó,
olha, que é o homem que ficava de pé, tinha um aspecto físico parecido com o nosso, eles já eram caçadores, habitavam toda a Europa e algumas outras regiões já da Europa e da Ásia, talvez até mesmo da Oceania, dominavam o fogo, né? Enfim, descobriram e dominavam o fogo, viveram no Paleolítico Inferior, ainda na época da Pedra Lascada, tal, e assim por diante. Vocês se dediquem a visualizar com atenção esse infográfico, que vale bastante a pena. Bom, pessoal, vamos falar um bocadinho sobre cada um deles, né? Agora, suscita um pouco de graça vocês visualizarem essas imagens, mas não é exatamente essa a intenção, ou essa a ideia, né? O Australopiteco, né, surge há aqui citamos 4,5 milhões de anos, mas acredita-se que possa ter surgido há 5, 6, 7 milhões de anos, né? Como eu vou repetir pela terceira ou quarta vez, né? A cada tempo estamos descobrindo um novo tipo de ser que possa remontar, né? Até agora peguei essa revistinha ali, que eu andava lendo esses dias, né? Que também, agora se descobriu um nome, ela já é um pouco antiga, ela é de 2002, 2003, a National Geographic sempre traz traz ótimas reportagens, né, sobre a arqueologia, sobre a pré-história, né, e sobre os materiais, sobre as fontes, né, então são muito interessantes de nós observarmos, né? Nós temos algumas na escola, não sei se tem essa, acho que essa, não me recordo se tem, acho que não, enfim, mas é importante que a gente também acesse a esses. A internet hoje em dia é um local muito propício para que a gente possa pesquisar, principalmente vídeos, né? Eu vou enviar alguns vídeos para vocês que vocês vão gostar de assistir, que vai deixar mais claro toda essa questão que a gente está conversando, né? Então, esses australopitecos, esses homens primatas do sul da África, né? Da África, da parte do sul da África, né? Austral, né? Vejam que tem todo no mapa aqui ao lado, vocês podem visualizar, inclusive, as espécies de australopitecos, né? O bolsei, o afarensis, né? Agora aqui os olhos do prof estão um pouco desgastados, não consigo enxergar muito bem, mas vocês vão ver com certeza, né? E, enfim, viviam nas savanas, né? A savana é aquela região intermediária entre o deserto e a floresta, né? Uma região que não tinha muitos desastres naturais. Eu quero dizer com isso muitas cavernas, muitas montanhas, apesar da imagem mostrar um pouco ali, né? Mas era uma região mais aberta, com menos floresta, com mais, né, gramíneas, uma caça mais farta, a possibilidade, né, de sobrevivência desses primeiros hominídeos, desculpem, né, sobreviverem de maneira mais longínqua. Obviamente, um australopiteco ele tinha uma vida bem inferior, bem mais curta, os perigos eram muitos. As feras que habitavam as mesmas regiões, né? Olha que os dinossauros jamais conviveram com qualquer tipo de hominídeo, qualquer tipo de homem, né? Não falo deles, falo em outras feras, né? Como leões, enfim, algum animal um pouco mais primitivo, né, como no caso das regiões geladas, depois lá os tigres de dente de sabre, ou até mesmo, né, o próprio mamute, os bisões, né, esses animais que eram os que, né, os homens e os hominídeos vão conviver. Mas então, você imagina, pessoal, 4 milhões de anos, 5 milhões de anos, é um período impensado. Nós não conseguimos, assim, imaginar, fazer rapidamente o quanto isso é de distante, né? Bom, pouquíssimas ferramentas extremamente rudimentares, brutas, né? Usavam mais ou menos aquilo que encontravam, como pedaços de paus, pedras, né? Mas eles não modificavam, eles não tinham a capacidade intelectual, né, de desenvolvimento cerebral, né, e também de manipulação, né? A função do dedo do polegar, né, para poder fazer esse movimento de pinça, esse movimento de pegar. Isso vai ser revolucionário para a evolução dos homens e para o desenvolvimento das espécies, né? Então, o Australopiteco ele é o primeiro deles, né? Já vivia, de certa maneira, em comunidades, né, muito primitivas, mesmo que pequenininhos que eles eram, né, 1,15 m as fêmeas, 1,40 m os machos, né, e
bueno. Depois, sim, o surgimento já do Homo habilis, né? Vejam que ele já tem a capacidade, ó, de usar as mãos, para a produção, né, do atrito, né? Raspar, enfim, o prof procurou colocar para vocês aqui também algumas imagens, ó, feitas né, de raspadores, batedores, até uma ponta parece uma ponta de flecha aqui, enfim, desse ser que ainda muito primitivo, né? Lembra muito um primata bruto, né? Que também viveu na África, também viveu nas savanas, também era nômade, né? Não desenvolviam agricultura, só viviam da caça e viveram entre 2,5 milhões, 3 milhões de anos, até 750 mil anos atrás. Era um período extenso em que, né, habitam a Terra esses hominídeos, né? O Homo habilis ele já conseguia produzir, então, essas próprias ferramentas, obviamente muito rudimentares, feitas em ossos, feitas de madeira, né? E de pedra lascada, principalmente sílex, né, que é um tipo de pedra que era mais maleável, mais moldável, que eles conseguiam com mais facilidade produzir aquilo que eles queriam. Então, nessa lâmina, vocês vejam que alguns seixos, né, da beira dos rios aqui também, ele está bem na beira do rio, ó, fazendo um trabalho de raspagem, ou batendo uma pedra, tritando, produzindo uma ferramenta, produzindo uma tecnologia nova. Quer dizer, este tinha o homem habilidoso, né? Este já tinha habilidade para criar. Eu vejo que ele surge bem depois do anterior, né? O Australopithecus, aqui a gente fala em 4,5 milhões, mas vamos falar em maior tempo, 5, 6 milhões, né? E depois o próprio Homo habilis, bem depois, né? Ele tinha aproximadamente 1,5 metro, né? E já andava menos curvado do que o Australopiteco, né? Já usava menos os membros superiores, os braços, as mãos, para se apoiar, para andar de quatro, como a gente diz, né? E ele já desenvolvia teoricamente, supostamente, algum tipo de forma de linguagem falada, né? Algum grunhido, né? Algo desse tipo para se comunicar com os demais, né, membros daquele grupo, né, seja para caçar, seja já para fazer uma certa divisão de tarefas daquele cotidiano em que eles viviam. Passando adiante, nós temos já o Homo erectus, né, que fica de pé, aqueles do bipedalismo, né, já eram caçadores, né, já tinham mais habilidades para caçar, já se alimentavam mais de carne, né, eles padronizaram já a caça de forma sistemática, né, já em grupos para caçar animais maiores, né, já migraram por vários lugares, saíram da África, vejam aqui, ó, já da África, Europa, Ásia, né, e eles surgem aproximadamente há 1,5 milhão de anos atrás. Fazem parte do grupo também dos hominídeos, né? Eles eram onívoros, né? Eles se alimentavam, tinham uma dieta muito mais desenvolvida, isso fez deles seres mais fortes, mais desenvolvidos, que viviam mais, que tinham uma facilidade maior para atacarem os seus predadores naturais, né? Na região onde viviam, tinham uma inteligência já maior, né? E, enfim, já tinham um tamanho maior, o que lhes dava uma capacidade de sobrevivência e adaptação ao meio bem superior aos seus antepassados, né, os seus parentes mais antigos, dominavam o fogo, né, o que é muito importante, porque o domínio do fogo, ainda no Paleolítico, por esses Homo erectus, ele foi extremamente importante, né? O fogo serviu primeiramente para espantar aqueles as feras que poderiam atacar, o fogo serviu para aquecer, o fogo serviu para iluminar as cavernas, o fogo serviu para cozinhar os alimentos, né, ou pré-cozinhar os alimentos, enfim. Então o fogo vai ser extremamente importante, tanto a descoberta do fogo, como, em algum tempo depois, a capacidade de dominar este fogo, né, através de tochas, através de fogueiras, através, depois, da própria né, fabricação do fogo, né, desenvolver a capacidade de produzir o fogo, né, através do atrito das pedras ou de alguma espécie de madeira, né, enfim, como vocês podem visualizar aqui nessas imagens, né? Nós temos uma imagem, provavelmente, aqui embaixo, ó, da descoberta, né, do desenvolvimento, provavelmente eles se queimaram bastante
Esse fogo deve ter sido produzido por raios, por tempestades, enfim, por uma seca muito grande na região da savana. A savana é uma região seca, né? Mas depois já eles já desenvolvendo o fogo ali, ó, através do atrito de determinados tipos de pedra, já habitavam muitas regiões, toda a África, parte do Oriente Médio, sul da Europa, grande parte do sul da Ásia, né, onde nós vamos estar a Índia, a China, né, e até regiões lá da Sumatra, onde hoje é a Indonésia, né, aquela região da Oceania, né? Bueno, então, justamente por isso, esses homens são os homens que migraram para os lugares mais longínquos, né? Viviam em grupos, né? E já eram muito mais parecidos com o gênero Homo, né? Com o gênero a qual nós pertencemos. Né? Seguindo adiante, aí nós temos a figura do homem de Neandertal, né? O Homo neanderthalensis. Esse já era da espécie Homo. Esse provavelmente, inclusive, conviveu com o homem moderno. Em algum período da sua, né, da sua trajetória, né, surgiu aproximadamente 400, 500 mil anos atrás, em algum período desses ele conviveu com o homem moderno. Né? Já na Europa, no Oriente Médio, né, ele tinha essa forma mais robusta, mas vocês vejam que já tinha já eram mais parecidos um pouco com o Homo que nós conhecemos. Já eram do gênero Homo, né? Já não eram mais hominídeos. Né? Eles já tinham uma inteligência muito maior, muito maior. Então produziam bons instrumentos, eram ótimos caçadores, eram ótimos coletores, dominavam com perfeição o fogo, né? Tinham inclusive um senso estético já e espiritual, né? Enterravam os seus mortos ou cultuavam de certa maneira os seus mortos, né? Eram altruístas, né? Porque possuíam laços afetivos, né? Tinham aquela coisa da ideia do viver em comunidade, né? Então eram muito parecidos conosco, né? Também possuíam uma linguagem falada já bastante desenvolvida para a época, né? E eles, como eu disse para vocês, os fósseis foram encontrados na região ali da Alemanha, na região do Vale do Rio Meander, agora não me recordo exatamente, é o norte da Alemanha, né? Enfim, mas não se sabe o porquê do desaparecimento dessas espécies, né, de Homo, enfim, do homem de Neandertal. Acredita-se que possa ter sido em decorrência do próprio contato com o Homo sapiens, né? E acredita-se hoje em dia, inclusive, que esse contato possa ter gerado descendentes, né? Quer dizer, o Homo sapiens e o Homo de Neandertal podem ter convivido tanto de forma tranquila, como também através de uma forma conflituosa, né? E não se sabe ao certo o porquê, né? Mas eu quero frisar, né? Então, até coloquei em verde para vocês verem aqui, ó, que ele conviveu com o homem moderno, né? Já habitava a Europa, já conseguia produzir algumas roupas, né? Se preparava melhor, caçava melhor, né? Vivia em comunidade, já tinha todo, né, os neandertais eram fortes e provavelmente de pele clara, porque, claro, migraram para a Europa. Na época, os polos, eles eram a neve, o gelo era muito maior, né? Então, as regiões mais ao norte e mais ao sul, elas eram muito mais frias. Então, esse homem teve que se adaptar a este meio para poder sobreviver, né? Nessas regiões frias. Então, por isso, uma roupagem já mais bem elaborada e tudo mais. Passando à frente, aí sim, a gente tem a figura do homem moderno, né, do Homo sapiens, né, e junto com ele uma outra espécie que é o chamado homem de Cro-Magnon, né, que eu vou falar para vocês um bocadinho. Mas o Homo sapiens, ali vocês veem um crânio exatamente igual aos crânios dos homens modernos, né? Nesse pequeno infográfico aqui vocês veem muitas características dele, né? Nesse desenho que foi bastante interessante. 1,70 m, África Oriental, né? Um cérebro extremamente desenvolvido, utilizava o raciocínio, a linguagem, né? Já resolvia problemas avançados. Somos nós, gente. Somos nós, há 200 mil anos atrás. Somos nós, a partir de 200 mil anos atrás, iniciando essa trajetória tecnológica que vai nos trazer até os dias de hoje. Né? Já usava, né? O Homo sapiens, sapiens, sabe,
raciocina, sabe que sabe, né? Já ainda era nômade, perdão, né? Vivia em grupos, mas lá no Neolítico vai desenvolver, de certa maneira, a agricultura, o que vai lhe permitir sedentarizar-se, vivia de forma ereta, fabricava arpões, agulhas, já roupas, né? As pinturas nas cavernas muito mais bem elaboradas, né? E eu quero chamar a atenção porque nesse mesmo tempo, né, um dos primeiros homens, Homo sapiens, que nós temos conhecimento, os primeiros fósseis encontrados dessa espécie a qual nós pertencemos, foi o homem de Cro-Magnon. Né? E esses homens de Cro-Magnon, então eu vou ler para vocês aqui, ó, são os restos fósseis mais antigos conhecidos na Europa dos Homo sapiens, da nossa espécie. Os Cro-Magnon moravam em cavernas, mas são notáveis seus progressos culturais. Os utensílios, instrumentos e armas já apresentavam um acabamento razoável e outros materiais, além da pedra, são lascados, como o chifre de rena e o marfim do elefante, né? Fabricavam arpões, anzóis, pescavam muito bem, e acabaram inventando a agulha de osso. Pá, isso foi fantástico, porque fez com que eles pudessem costurar, gente, permitiu que eles pudessem fazer determinados tipos de proteções extras, né? Porque o homem não é dotado do mesmo, por exemplo, que um animal que tem pelo, que tem, o homem até tem, mas não o suficiente para suportar um frio maior, né? Eles já cozinhavam os seus alimentos, né? Nas cavernas, enfim, o homem de Cro-Magnon é o primeiro Homo sapiens que se teve ideia. Pessoal, nos nossos próximos vídeos, no nosso próximo vídeo, já melhor dizendo, nós vamos entender os períodos. Então, o prof vai falar um pouquinho sobre o Paleolítico, um pouquinho sobre o Neolítico e um pouco mais, quer dizer, uma aula específica para a chegada do homem às Américas, né? Esses processos de migração, já que nós vimos, né, o homem saindo da África, indo para a Europa, no Oriente Médio, Ásia, Oceania, e aí como o homem chega no continente americano, né? Isso é muito interessante e nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, por enquanto, pessoal, nós vamos ficando por aqui. O prof está enviando para vocês também a aula técnica, a aula teórica, que vocês vão, com o auxílio desse material e aos poucos, vão podendo desenvolver e melhorar os seus conhecimentos, e juntos nós vamos aprimorando e vamos trabalhando para o futuro. Tá, pessoal? Então é isso. Uma boa semana para vocês, e essa era a nossa aula de pré-história para o 6º ano, para esta semana. Um beijo do prof. Vinícius para vocês, e até mais.